Bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui, e vamos dar continuidade à leitura da Bíblia Sagrada. E eu estou muito feliz porque hoje nós começamos o primeiro livro dos Reis. Que bênção! Nosso projeto está caminhando muito rapidamente. Então eu vou fazer como das outras vezes, mais uma vez, eu faço a leitura na minha Bíblia Shedd, e o autor da Bíblia, o pastor Russell Shedd, ele escreveu uma introdução sobre o livro que nós vamos ler agora, e eu vou ler essa introdução para você. Primeiro livro dos Reis, análise. O alvo desses livros, em parte alguma, é claramente afirmado, mas até mesmo uma leitura casual deixa claro que o escritor tinha em vista demonstrar o fato que, embora Israel estivesse em relação de aliança com Deus, a maioria dos seus reis rejeitaram e ultrajaram as obrigações do pacto. Tanto os reis de Judá como os reis de Israel são passados em revista e, até onde é viável, são tratados contemporaneamente. O valor de cada rei é determinado mediante uma comparação com dois dos reis anteriores. O rei Davi, que se manteve apegado firmemente à aliança, e o rei Jeroboão de Israel, que abandonou o pacto. Assim sendo, a comparação mostra se determinado rei andou nos caminhos de Davi, seu pai, ou se andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. É evidente que o escritor de Reis descobriu que, nessa base, bem poucos dos reis de Israel ou de Judá observaram a aliança com Deus. Exceções notáveis foram Asa, 1 Reis 15, Josafá, 1 Reis 22, Ezequias, 2 Reis 18 a 20, e Josias, 2 Reis 22 e 23. E até esses tiveram alguns defeitos. Davi percebeu o ideal mais claramente do que qualquer dos outros. O conselho final que deu a seu filho Salomão é que ele deveria guardar os mandamentos de Deus. 1 Reis, capítulo 2, verso 3. Exclusivamente disso dependia a esperança de prosperidade e paz. Desviar-se desse caminho era arriscar-se ao juízo divino. A lealdade ao pacto com Deus era uma exigência antiga em Israel. Derivava-se de Abraão, mas encontrou expressão nacional no tempo do Êxodo, quando Israel, recentemente libertado do Egito, esteve no Monte Sinai e entrou em solene pacto com Deus. Êxodo 19, 5, 24, 3 a 8, e dali por diante Israel seja o próprio povo de Deus, separado das nações, obediente aos seus mandamentos e leal a ele. Os israelitas foram proibidos de entrar em aliança com outras nações ou com outros deuses. A aderência à aliança com Deus resultaria numa bênção. O desviar-se da mesma resultaria em maldição e julgamento. Esses princípios são claramente postos em vigor em 2 Reis, capítulo 17 a 23. O escritor traça a história dos reis de Israel desde Salomão até o último dos reis de Judá. De modo franco e honesto, registra a triste história da rejeição ao pacto pela maioria dos governantes. O colapso final de Israel perante a Assíria, 2 Reis 17, e de Judá perante a Babilônia, 2 Reis 25, foi uma demonstração da verdade do princípio que sublinha o livro, e não aconteceu como uma surpresa para indivíduos dotados de discernimento espiritual. Em dias posteriores, os dois livros de Reis permaneceram como uma advertência para o remanescente do povo de Deus, e assim proviam uma lição prática sobre a verdade que a rejeição ao pacto com Deus, sendo um ato pecaminoso e rebelde, só pode trazer como resultado o juízo divino. Autor. O autor dos livros de Reis é desconhecido. Ele teve acesso a registros escritos tais como o livro da história de Salomão, 1 Reis 11, 41, ou o livro da história dos reis de Israel, 1 Reis 14, 19, e noutros lugares. Ou ainda como o livro da história dos reis de Judá, 1 Reis 14, 29 e outros lugares, que provavelmente eram anais oficiais. É possível que ele também tenha usado compilações mais antigas, possivelmente preparadas por alguns dos profetas. O compilador final deve ter vivido depois da queda de Judá, em 586 a.C., pois registrou o livramento de Joaquim em cerca de 560 a.C., 2 Reis 25, de 27 a 30.
Pelo interesse que o autor demonstrou na aliança, podemos especular que ele teria sido um profeta, mais ou menos contemporâneo de Jeremias e que escreveu na primeira metade do século VI a.C. Pois bem, 1 Reis, capítulo 1, verso 1, e o título é A Velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Título: Adonias usurpa o trono, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Título: Natã e Batseba advogam a causa de Salomão, verso 11. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, também entrarei eu depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que assentará no seu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor
Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Título: Salomão é constituído rei. Verso 32. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula, que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Título: Adonias e seus adeptos alarmam-se. Verso 41. Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram quando acabaram de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula, que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está assentado no trono do rei. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo-o os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Título: Adonias pede indulto. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros, e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para tua casa. Título: Davi dá instruções a Salomão e morre. 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel.
Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência. Estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria. Mas agora não tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe há de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e reinou, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Título: Morte de Adonias. Verso 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho a dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora só um pedido te faço: não mo rejeites. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Abisag sunamita. Respondeu Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não mo rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque não recusarei. Disse ela: Desse Abisag a sunamita a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que ele morreu. Título: Expulso o sacerdote Abiatar. Verso 26. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: Vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Título: Morte de Joabe. Verso 28. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: Não, morrerei aqui. Benaia tornou
com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que Davi meu pai o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok, por sacerdote. Título: Morte de Simei. Verso 36. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue recairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aques em busca de seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíste para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é a palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Pois bem, meus queridos, paramos por aqui. Lemos então a introdução ao livro de 1 Reis, capítulos 1 e capítulos 2 e capítulo 2. E no próximo vídeo nós continuamos a partir de 1 Reis, capítulo 3. Mais uma vez te peço para se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, ative as notificações, deixe o seu like. Quaisquer dúvidas e sugestões para os próximos vídeos, deixe nos comentários abaixo e compartilhe esse vídeo nas redes sociais e assim você estará ajudando bastante com o fortalecimento do canal. Um grande abraço, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.